Este é Dario e ele tem um problema. Dario é o chefe da Anthropic, uma das maiores empresas de IA do mundo, mas as coisas não vão bem para Dario e sua empresa, especialmente com um de seus principais clientes, o Pentágono. Recentemente, o Pentágono exigiu que Dario retirasse as restrições do Claude, IA mais avançada da Anthropic, causando grande divisão entre as duas organizações. A Anthropic já colabora com o governo e foi a primeira empresa de IA a acessar as redes classificadas do Pentágono. Alguns informantes afirmaram que Claude foi usado no planejamento de uma operação militar na Venezuela em janeiro. Pelo quanto já trabalham juntos, fica claro que o Pentágono gosta do que a Anthropic fez e quer avançar a parceria. Por que parar no planejamento e na logística, né? Infelizmente, é aqui que Dario estabelece o limite. Dar ao Claude um papel em sistemas de armas autônomas e apoiar a vigilância por IA de cidadãos dos Estados Unidos ultrapassa claramente os princípios de segurança em IA da empresa. O Pentágono está levando a sério a notícia do rompimento. Notícias dizem que o Pentágono ameaça colocar a Anthropic na lista negra, cancelar contratos e torná-la pária na indústria. Mas Dario não está cedendo à pressão e recusou completamente os pedidos do Pentágono, deixando o governo da selva muito irritado. Hoje, o Pentágono questiona seus departamentos sobre o grau de envolvimento de Claude e o que é preciso para desvincular a IA das redes classificadas. E, pelo tamanho da organização, remover Claude completamente será um processo longo e doloroso. A questão é, como chegamos até aqui? Por que o Pentágono quer tanto que Dario se submeta? E mais importante, como isso impacta o futuro do desenvolvimento da IA? Esta é a rivalidade entre Pentágono e Anthropic explicada. Então, o que exatamente é a Anthropic? E por que simplesmente não deixamos os engravatados resolverem isso entre eles? Porque lembre-se, a Anthropic é pioneira, sendo a primeira empresa de IA a atuar com redes classificadas do Pentágono. Então isso vai 100% além de vídeos gerados por IA ou disputas de direitos autorais e entra em algo muito mais sério. Não é a primeira vez que Dario e a Anthropic têm divergências éticas com parceiros. Porque a Anthropic foi criada por Dario e outros pesquisadores que deixaram Sam e a OpenAI. O mais interessante é que essa divisão não ocorreu por bananas, mas porque acreditavam que a OpenAI avançava rápido e de forma imprudente, sem se preocupar com o que poderia dar errado. Segundo eles, esse foi o motivo para começarem algo próprio. Desde o início, Dario posicionou a Anthropic de outra forma. Enquanto todas as outras empresas de IA estavam correndo para lançar a próxima grande novidade, a Anthropic era a que fazia as perguntas difíceis. Só porque podemos, não significa necessariamente que devemos. O próprio Dario incorporou essa filosofia em um documento formal chamado Política de Escalonamento Responsável, um compromisso autoimposto de que, se seus modelos algum dia se tornassem poderosos demais para serem controlados com segurança, eles pausariam o desenvolvimento completamente. Um limite bem definido que o Pentágono tenta cruzar repetidamente. Mesmo com rígidas salvaguardas, o Claude da Anthropic está se tornando um dos maiores concorrentes do que Sam e a OpenAI criaram. Mas esse tipo de poder não passa despercebido. E logo, o governo selvagem dos Estados Unidos quis usar o Claude para si, levando ao contrato de 200 milhões de bananas com o Pentágono. Assim, a Anthropic foi a primeira empresa de IA a oferecer modelos personalizados diretamente para clientes de segurança nacional. Isso mostra por que o Pentágono está pressionando tanto para que Dario aceite suas exigências. Porque é o seguinte: o Pentágono não ameaça a Anthropic por Claude ser ruim, mas sim porque é o melhor que possuem e a equipe o utiliza nas operações diárias. É o único modelo de IA rodando nas redes sigilosas deles. Se removerem, enfrentarão um caro pesadelo logístico. Imagine usar o Windows a vida toda e de repente ser forçado a migrar para o macOS da noite para o dia. Só que, em vez de aprender atalhos de teclado, macacos lidam com dados sensíveis de segurança nacional que podem causar catástrofes se mal geridos. Imagine esse caos multiplicado por milhares de pessoas na defesa. Chamar isso de pesadelo logístico talvez seja até pouco. Naturalmente, isso é algo que o Pentágono quer evitar desesperadamente. A recusa de Dario em deixar Claude sair do controle
gerou uma separação total, marcada por ameaças e explosões de raiva, principalmente do Pentágono. Então, por que eles estão surtando? Segundo eles, é simples. Eles só querem que Claude esteja disponível para, abre aspas, todos os fins legais. Sem restrições, sem perguntas, remover todas as barreiras de segurança e deixar isso nas mãos do governo da selva. Dario, com razão, tem dois problemas específicos com isso. O problema inicial é a vigilância interna. Monitoramento em massa de macacos cidadãos americanos comuns em grande escala, impulsionado por IA. E o argumento do Pentágono é basicamente: confiem em nós, vamos seguir a lei. Resposta de Dario: que lei? Devido ao rápido avanço da IA nos últimos anos, ainda não há legislação que regule seu uso para vigilância interna em massa. Além da lei, essa é uma ideia péssima desde o início. Numa época em que megacorporações já tentam lucrar com dados dos macacos comuns, envolver o governo da selva só piora a situação. Macaco também acha dolorosamente irônico, considerando que a selva dos Estados Unidos tem criticado duramente a selva do panda e a abordagem deles em relação à vigilância e aos sistemas de crédito social. Enquanto isso, eles estão tentando fazer exatamente a mesma coisa discretamente. O pior é que essa disputa de vigilância do Pentágono só veio à tona porque Dario se recusou a se submeter. Pense no que ocorre nos bastidores, principalmente com a vigilância se infiltrando mais na internet. O próximo são as armas autônomas. Como sistemas de IA como o Claude operam por camadas de reconhecimento de padrões, isso parece limpo e simples num laboratório, certo? Mas na prática tudo começa a desmoronar. Por exemplo, suponha que Claude esteja alimentando um sistema de armas autônomas. O programa é treinado para identificar inimigos, com parâmetros inseridos pelo Pentágono. O inimigo parece X, carrega a arma Iristoi, move-se como Z, e se todos os critérios forem atendidos, é identificado como inimigo, certo? Bem, na verdade não, porque como uma IA vai distinguir amigo de inimigo quando, por exemplo, as forças policiais locais e os alvos estão carregando exatamente as mesmas armas? Ou quando fazendeiro e combatente parecem iguais nas imagens do drone? Além disso, o que impede Claude de autorizar um ataque a um macaco identificado por engano? E principalmente, quem será responsável se o programa errar? A IA ou o Pentágono, Dario? Ninguém sabe, e é justamente esse problema que causa a recusa de Dario. Macacos leem o contexto instintivamente. Somos programados para isso, por isso, até agora, sempre houve um primata ao final da cadeia de decisões. E isso não é mais apenas teórico. Sistemas de armas autônomas já existem, e a responsabilidade da IA na guerra está sendo debatida na ONU sem consenso até agora. Mas, independentemente disso, uma IA não pode ser responsabilizada e, mais importante, não tem princípios morais, o que é absolutamente assustador no presente. Se o Pentágono conseguir, isso criará um precedente para armas com IA em todo lugar. E quando isso acontecer, não há volta. E quando Dario disse não, o Pentágono não gostou nem um pouco. O secretário de Defesa da Selva levou Dario de avião ao Pentágono para uma reunião, mas as negociações fracassaram e viraram um ultimato. Obedeça ou então. E o ou então é realmente assustador, porque o Pentágono tem duas opções nucleares na mesa. Primeiro, eles usam a Lei de Produção de Defesa, uma lei de guerra que forçaria a Anthropic a obedecer, queira Dario ou não. Muito legal, nada distópico. Se não funcionar, o Pentágono pode classificar a Anthropic como risco à cadeia de suprimentos e colocá-la na lista negra. E eles escolheram a segunda opção. Em outras palavras, toda empresa com contrato com o Pentágono seria obrigada a se desvincular do Claude, uma ferramenta que elas vêm usando diariamente há meses em alguns dos documentos mais sensíveis que a selva dos Estados Unidos possui. De qualquer forma, ambas opções tornam a Anthropic radioativa para todo o ecossistema de empresas contratadas pelo governo dos Estados Unidos. Para colocar isso em perspectiva, essa é o mesmo rótulo reservado à Huawei. Uma empresa chinesa vista pelo governo da selva como ameaça à segurança nacional por espionagem estrangeira. Só que a Anthropic é uma startup de São Francisco, e seu crime é manter as políticas originais. Vai entender.
Em 2026, qualquer empresa que não anda em total conformidade é ostracizada e punida financeiramente. Mas espere, ainda não acabou, porque o Pentágono não parou por aí. Já contataram Boeing e Lockheed Martin, duas das maiores empresas de defesa do planeta, para avaliar o quão envolvido Claude está em suas operações. O plano da lista negra já está em andamento. Um mandarim do Pentágono afirmou: "Desfazer tudo isso será uma grande dor de cabeça, e vamos garantir que paguem por nos forçarem a agir assim." George Orwell se reviraria no túmulo ao ver o que acontece hoje. Mas isso não é tudo. Tem mais um pequeno detalhe que deixou tudo isso significativamente pior. O Pentágono ficou preocupado porque a Anthropic questionou se Claude foi usado na operação na Venezuela, o que tocou em um ponto sensível e agravou o desentendimento entre eles. Mas com toda essa pressão aumentando, Dario não recuou. E melhor ainda, disse para o Pentágono cair fora. No entanto, essa não é o fim, pois poucos dias após o término público, a Anthropic atualizou sua política de escalonamento responsável. Uma que surpreendeu alguns. Lembra da linha vermelha que citamos antes? A Anthropic havia prometido pausar o desenvolvimento caso seus modelos se tornassem incontroláveis, mas depois retirou discretamente esse compromisso. Então, o que isso significa? Pense assim, antes, a Anthropic tinha uma regra, como um limitador de velocidade instalado no caminhão. Ao atingir um certo limite, o veículo para automaticamente. Esse era o objetivo. Não era um "ei, não deveríamos desacelerar", era uma parada total. A política atualizada remove o limitador de velocidade e promete que eles próprios monitorarão o velocímetro. Sem parada automática, só a Anthropic monitora seu progresso. Dario diz que isso serve para manter a empresa competitiva. Porque se eles forem os únicos pisando no freio enquanto todo mundo acelera, serão as empresas menos preocupadas com a segurança que acabarão liderando a corrida, o que dá para considerar pior para todo mundo. E olha, Monk entende isso. Não é fácil estar nessa posição, principalmente sob pressão de todos os lados. Mas apesar de Dario dizer que isso não tem nada a ver com a disputa com o Pentágono, o momento é um pouco difícil de ignorar, porque veja por esse lado. Na semana em que o Pentágono ameaça destruir financeiramente a Anthropic por barreiras de segurança, você discretamente remove uma das principais. Mas lembre-se disso. Dario flexibilizou a política de desenvolvimento da Anthropic, mas ainda se manteve firme e recusou as exigências do Pentágono. Embora a situação não seja perfeita, Dario manteve-se contra o uso de IA, vigilância em massa e sistemas de armas autônomas. Provavelmente, as aplicações com o impacto mais perigoso no mundo real. Foi assim que chegamos aqui. A empresa que deveria ser a consciência da indústria de IA, agora precisa escolher entre seus princípios e sua sobrevivência. E a parte mais assustadora é que ela é a única. Porque quase todas as outras grandes empresas de IA, X, Google e OpenAI, estão todas correndo para encher os bolsos com bananas do governo da selva dos Estados Unidos, suprindo o vazio deixado pela Anthropic. O macaco está de saco cheio dessa merda. Acho que esses acionistas realmente precisam de alguns zeros a mais na conta bancária, né? Gostaríamos de encerrar essas histórias positivamente, mas é evidente que a indústria de IA precisa urgentemente de mais regulamentação. Pelo menos, se essa história tem um lado bom, é que ainda existem macacos por aí liderando essas empresas que têm coragem. E, acima de tudo, princípios que permanecem mesmo diante de milhões oferecidos. Da próxima vez que ver notícias da Anthropic brigando com o Pentágono, já saberá o que ocorre nos bastidores. Por razões legais, este vídeo é apenas uma sátira e fala sobre macacos fictícios em uma selva de faz de conta. Por favor, não processem o Monk Explains e obrigado aos membros da Banana Republic por apoiarem e financiarem estes vídeos. Vocês são incríveis e até o próximo vídeo.